Já pensou se nós pudéssemos viver em um mundo diferente? Um mundo onde não houvesse barreiras entre as pessoas? Um mundo onde a competição desse lugar à cooperação? Um mundo onde nós finalmente pudéssemos entender que somos parte de um todo, que somos todos um. Parece utopia, não é? Mas acredite, já está acontecendo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, bem-vindos ao Estante Branca, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura que eu acabei de fazer. Um livro incrível que eu adorei, é esse aqui. Depois do Despertar, o fim da separação e o surgimento de uma nova sociedade, do Gustavo Tanaka. Eu tô realmente muito empolgada em compartilhar essa leitura com vocês, porque ela me tocou muito. Enquanto eu lia esse livro, é como se o texto estivesse conversando diretamente com a minha alma. Em vários trechos da leitura, eu tinha que parar para absorver as palavras. Sério, minha mente ela ficava... É como se o que eu estivesse lendo, na verdade, fossem coisas que eu já sabia ou que eu já havia percebido, mas que agora estavam diante de mim organizadas em forma de texto. Foi uma sensação muito incrível ler esse texto. Foi como relembrar coisas que na verdade já estão dentro de nós. Antes de começar a falar do livro propriamente dito, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o autor. O Gustavo Tanaka ficou conhecido em 2015, após um post que ele fez nas redes sociais dele viralizar. Esse post foi compartilhado milhões de vezes, foi traduzido para vários idiomas, correu o mundo. Depois, esse post acabou virando um artigo que ele publicou no blog dele, e o título desse texto é Há algo de grandioso acontecendo no mundo. Esse texto fala basicamente sobre a percepção do autor de que uma nova sociedade está surgindo, uma sociedade baseada em outros valores, outros conceitos. E que essa sociedade, na verdade, não é uma utopia, ela já está acontecendo. Então ele cita alguns tópicos que, na concepção dele, representam essas mudanças. Então ele fala sobre um novo sistema de economia, baseado em colaboração, em trocas, em serviços e não tanto no lucro, no dinheiro. Ele fala sobre empreendedorismo, sobre um novo sistema educacional, sobre as pessoas estarem buscando mais a espiritualidade. É um texto muito, muito interessante. Eu vou deixar um link aqui, se vocês quiserem ler, vale a pena. É um texto muito bom. Eu vou ler a biografia dele para vocês, é bem curtinha. Gustavo Tanaka revolucionou sua vida e alterou sua visão de mundo após, em meio a uma forte revisão de vida pessoal, ter tido a inspiração para escrever seu primeiro livro, 11 Dias de Despertar, uma jornada de libertação do medo. Foi escrito em 2015. Esse livro já teve várias reimpressões. Após isso, ele, que é empresário, co-criador de startups, e difusor do conceito de empresa livre, não parou de escrever artigos, ministrar palestras e workshops em todo o Brasil e no exterior. Seu famoso artigo, Há algo de grandioso acontecendo no mundo, viralizou na internet, foi traduzido e milhões de pessoas no mundo inteiro tiveram acesso e se encantaram com suas ideias. Então, na verdade, o Gustavo tem um outro livro, que foi escrito antes desse, 11 Dias de Despertar, e em seguida ele escreveu esse aqui. Eu li esse livro e não li o anterior. Embora esse livro possa ser considerado uma continuação do anterior, ele pode ser lido mesmo sem que você tenha lido o outro, eles são independentes. Então eu li esse aqui primeiro e pretendo ler o outro também, porque eu gostei muito desse aqui, eu acredito que o outro também seja muito bom, mas não tem problema, você pode ler esse primeiro, depois o outro, ou o contrário, fica a seu critério. Então, esse livro aqui, ele fala basicamente sobre uma nova sociedade possível.
que na verdade já está acontecendo. Então, esse livro fala de muitas coisas, mas o principal pilar dele é um novo conceito, um novo modelo de trabalho. E é incrível as coisas que ele coloca aqui, porque são coisas que na verdade já estão acontecendo, que fazem todo sentido. Se você parar para pensar, quantas pessoas você conhece que estão saturadas dos seus empregos, que não suportam mais os seus trabalhos? Pessoas que estão com depressão, pessoas que afastadas por conta de estresse, por conta de estafa, que na verdade vão todos os dias trabalhar de um modo mecânico, sem que muitas vezes você saiba por que você está indo ao seu trabalho, por que as coisas que você está fazendo são importantes, qual a importância disso, qual é o propósito. Porque eu levanto todo dia e vou para esse lugar, vendo as horas do meu dia, passo meu dia todo executando tarefas que na verdade não condizem com o que eu sou, não condizem com o meu verdadeiro talento. Tem muitas pessoas insatisfeitas hoje em dia, e isso tem gerado muitas pessoas simplesmente largando empresas, empregos, indo em busca de empreendedorismo, de montar seu próprio negócio, de fazer coisas diferentes. Na verdade, isso está acontecendo porque as pessoas estão começando a olhar mais para qual é o seu propósito, qual é o meu talento, o que eu realmente gosto de fazer, o que eu acho que eu poderia fazer que pode fazer diferença no mundo. Não precisa ser no mundo, mas se você fizer diferença na sua comunidade, no seu entorno, para as pessoas com as quais você convive, você já vai estar ajudando a mudar o mundo. Porque a mudança, né, a gente fala muito, né, da mudança no mundo, que o mundo tem que mudar, mas a mudança, ela não começa de fora para dentro. Ela tem que ser feita de dentro para fora. Então, na verdade, o que tem que mudar são as pessoas. Cada pessoa mudando vai estar construindo um mundo diferente, né? E é isso que muitas pessoas já estão começando a entender. Então, de acordo com o autor, a criação desse novo mundo já está acontecendo. E isso se dá através do despertar de cada um. Muito se fala desse conceito de despertar, né? Despertar nada mais é do que tomar consciência de que existem outras realidades que não a material. Então, a partir do momento que você começa a acordar para essa realidade, que o mundo não é só isso, essas coisas materiais que a gente tem aqui, que a vida não é só acordar, levantar de manhã, ir para o seu trabalho, voltar, que nós estamos rodeados de muita coisa, há muita coisa para ser compreendida. Então, a partir do momento que você desperta para isso, você passa a não ver mais sentido em algumas coisas. E é disso que o autor fala nesse livro. Uma delas é no trabalho sem propósito. Nessa nova sociedade, que o autor acredita que já está acontecendo, que já está se formando, o trabalho sem propósito não faz sentido nenhum. Na verdade, é bem interessante a colocação que ele faz aqui no livro, porque ele diferencia trabalho de emprego, né? Emprego é isso que nós temos. Na maioria das vezes, infelizmente, a maioria das pessoas não tem um trabalho, ela tem um emprego. Ela vai até o local do emprego dela, ela vende a maior parte das horas do dia dela, passa ali executando um trabalho que ela está sendo pago para realizar e vai embora, depois volta no dia seguinte e assim sucessivamente. Então, emprego é isso. Emprego é você ir até um local para executar tarefas e receber por isso. Trabalho, na concepção do autor, é diferente. O trabalho é aquilo que você faz
que vem da sua alma, é a expressão da sua alma, é o que você foi chamado a fazer. Então é algo que você faz com propósito, você vê sentido naquilo que você está fazendo. É aquilo que a gente pode chamar de você veio aqui para fazer. Nesse momento você deve estar se perguntando, tá, tudo isso é muito bonito, tudo isso é incrível, mas como isso vai se tornar realidade? Isso é possível? E a resposta do autor nesse livro aqui é que sim, não só é possível, como já está acontecendo. E ele dá vários exemplos, ele coloca várias situações que, se a gente for parar para prestar atenção, realmente já está acontecendo. Eu vou ler um trechinho para vocês que exemplifica bem isso que eu acabei de dizer, que eu achei incrível. É um trecho que fala justamente sobre o trabalho. Ele diz assim: essa diferença entre horas de trabalho versus horas de lazer somente existe porque existe o emprego e o salário remunerado. Então é como se as pessoas vendessem suas horas de vida para exercer um trabalho que não nasceram para fazer. Como se estivessem ganhando um dinheiro para abrir mão do seu propósito. Então, quantas pessoas a gente não conhece, né? Muita gente já deve ter ouvido falar de histórias assim. Pessoas que têm um dom, que as pessoas gostam de fazer uma determinada coisa e aquilo é o que move a pessoa. Mas que ela acaba indo trabalhar em outra coisa, numa coisa completamente diferente, porque não conseguiu trabalhar naquilo que queria, porque precisava ganhar mais dinheiro, porque queria um emprego mais estável. Então isso é muito comum, isso tá por todos os lados. Tem um outro trecho que ele diz assim: na nova economia, cada pessoa vai viver da sua paixão e pelo seu propósito. Cada um vai trabalhar naquilo que quer trabalhar. Dessa maneira, não haverá diferença entre trabalho e lazer, porque tudo será a mesma coisa. Tudo é vida, e assim todos poderão viver no eterno presente, dedicando quantas horas forem necessárias para cumprir as tarefas que levam em direção à criação e realização de sonhos. Então, claro, né, nós podemos pensar que isso é uma coisa muito difícil, é difícil você conseguir conciliar o que você gosta de fazer com o seu trabalho. É difícil porque no nosso modelo atual de sociedade, isso é uma coisa que parece que não é possível, mas é. Se você parar para pensar, pensa no local onde você trabalha, o que você faz, né? Sua profissão, o que você faz ali. Você pode estar fazendo uma coisa que, na verdade, não é o seu propósito, não é aquilo que alimenta a sua alma. Mas você sempre tem a oportunidade de trabalhar com aquilo que você gosta, nem que seja uma coisa paralela. Se você tem um chamado muito forte dentro de si, você vai conseguir dar um jeito de executar aquilo. E aos poucos, você vai redirecionando o seu trabalho para aquilo. Claro, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas é uma coisa que é possível. Hoje em dia existem muitas empresas que já são baseadas nesse modelo, no modelo de reorganização interno, de modo que os talentos possam ser alocados onde dão mais certo, onde a pessoa tem mais aptidão para trabalhar, às vezes dentro da mesma empresa, às vezes você tem que procurar uma outra coisa. Mas hoje em dia nós já estamos vendo, isso está realmente acontecendo. Outra coisa que ele fala no livro, em vários momentos e que é bem interessante, é sobre a vibração de medo na qual nós vivemos. Já parou para pensar que o nosso dia, a nossa vida é permeado por todos os lados de notícias ruins? Por que será que nós temos a impressão de que só acontecem coisas ruins no mundo? Será que não tem nada bom no mundo que possa virar notícia? Será que todas as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas nesse mundo, são pessoas ruins, que fazem coisas ruins o tempo todo? Para pensar. Quantas pessoas ao seu redor você conhece que são pessoas boas? Que são boas pessoas, que fazem boas ações?
Quantas coisas inspiradoras não acontecem no mundo o tempo todo? Então por que a gente tem essa sensação de que tá sempre tudo tão ruim, que o mundo é um lugar horrível e que daqui só vai para pior? Se você parar para pensar, é porque esse tipo de notícia boa, coisas boas, não tem destaque na mídia. Na verdade, a mídia é um negócio, né? E como todo negócio, visa o lucro, visa o dinheiro. Então, existe essa alimentação da notícia ruim, alimentação da engrenagem da notícia ruim. Notícia ruim da Ibope, notícia ruim chama atenção. Então, é noticiado muito mais coisas ruins do que boas. Então, o autor fala nesse livro que nós precisamos parar de enxergar só o lado ruim, só as coisas ruins, porque existem coisas boas acontecendo o tempo todo. E a partir do momento que a gente só consome esses noticiários que só passam coisas ruins, notícias ruins, todas as notícias têm uma conotação ruim, enfim, isso faz com que você alimente a vibração de medo. E a vibração de medo leva à separação das pessoas, faz com que cada pessoa construa um casulo para se proteger, e isso atrapalha a colaboração, a criação de uma sociedade mais colaborativa. Então nós precisamos sair dessa vibração de medo. Pode parecer difícil, mas não é. Ao longo do seu dia, comece a prestar atenção. Tem coisas ruins acontecendo? É óbvio que tem, gente. Não tô aqui pregando que a gente feche os olhos e não fique alienado e não veja as coisas ruins que estão acontecendo. Claro que coisas ruins acontecem, mas coisas boas também acontecem. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Presta atenção ao longo do seu dia. Quantas coisas boas você viu? Quantas coisas boas você ouviu? De uma pessoa acontecendo, uma pessoa fazendo alguma coisa boa. Presta atenção. Existem coisas boas. O mundo tem tanta coisa boa pra gente ver. Então, ele fala muito disso aqui no livro e é uma coisa que é possível da gente fazer. É só a gente focar e enxergar o outro lado também e sair um pouco dessa vibração de medo que nós vivemos. Um trecho bem interessante que eu marquei aqui para vocês que fala justamente sobre isso. Ele fala sobre isso em vários trechos do livro, mas tem um especial que ele deixa assim bem claro essa colocação. Essa é a verdadeira realidade. Nesse exato momento, existem milhões e milhões de pessoas fazendo coisas legais umas com as outras. Existem milhões e milhões de pessoas se ajudando, cocriando, festejando, se reunindo e sonhando novas ideias. A diferença é que essas informações não ganham destaque. Assim, a única coisa que vocês veem são coisas ruins. Se você parar de acessar essas informações, terá sua realidade transformada. Então, é por isso também que a gente tem a impressão de que nada bom está acontecendo e que as mudanças boas não estão acontecendo, estão muito distantes de nós. Na verdade, não estão. Nós é que não estamos acessando essas informações. Uma coisa interessante de falar sobre esse livro é a maneira como ele está escrito. Ele está escrito em forma de perguntas e respostas. E aí você pode interpretar de várias maneiras, né? No final, o Gustavo diz que esse livro é fruto de uma conversa dele com ele mesmo. Então você pode entender que ele fez essas perguntas e recebeu as respostas por intuição, ou que ele fez essas perguntas e ele mesmo respondeu com base no que ele observa, ou que é uma canalização, enfim. Isso não é o importante. O importante é a mensagem desse livro, que é muito boa. Esse livro nos fala de uma sociedade possível, de que nós podemos sim mudar a nossa realidade, mudar a nossa sociedade a partir da nossa mudança. A partir do momento que nós mudamos, a sociedade muda. Se cada um mudar, um aqui, outro ali, outro lá, daqui a pouco milhares, milhões de pessoas, a sociedade vai estar transformada.
Então eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele é fininho, sabe? A linguagem dele é muito fácil, acho que eu li em 2 dias. E esse livro só vai te trazer coisas boas. E eu tenho certeza que depois de ler esse livro, alguma coisa vai mudar dentro de você. Eu separei um último trecho para ler, que na verdade é o desfecho, que eu achei assim bem inspirador, é curtinho. Ele diz assim: eu demorei mais de 1 ano para publicar esse livro. Achei que o livro não estivesse pronto, mas talvez eu é que não estava pronto. Ou talvez as pessoas não estivessem prontas. Tanto faz. O fato é que bastou eliminar as minhas resistências para ele sair. Nós somos nossos próprios obstáculos. Quando removemos essas resistências, tudo flui. Esse livro foi escrito com o coração, uma conversa franca comigo mesmo, com o divino que habita meu coração. Se você chegou até aqui, é porque você sentiu ressonância com as palavras. Talvez o mundo descrito nesse livro não seja novo para você. É um mundo novo, mas um mundo que já existe dentro de nós. Já está sendo criado em outro plano. Nossa responsabilidade é apenas de ajudar na materialização desse plano. Se você sentiu o chamado, conecte-se comigo. Procure-me nas redes sociais, mande um e-mail ou venha ao meu encontro presencialmente. Já está começando, já está acontecendo. Nossa família está se reunindo. Estamos crescendo, nos fortalecendo, nos curando. Você não está sozinho. É hora de voltar a acreditar. Então, gente, eu recomendo. Leiam esse livro. Vocês não vão se arrepender, sabe? É muito inspirador. O Gustavo Tanaka tem um canal também no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele tem um perfil no Instagram também. E é muito bacana acompanhar e ver o exemplo de uma pessoa que teve coragem de largar tudo para seguir o seu propósito. E isso realmente é inspirador. Enfim, eu acredito que há algo de grandioso acontecendo no mundo. E você? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!